A estrada para Parnaíba não tem nome. Não no mapa, não nos aplicativos de navegação, não na memória dos mais velhos da cidade. É apenas a estrada, aquela faixa de asfalto rachado que corta o cerrado às margens do delta, onde os coqueiros crescem tortos como dedos quebrados apontando para o céu cinzento. Matheus Fontes tinha 32 anos quando decidiu voltar para Parnaíba pela última vez. Não pela cidade em si, nunca gostou muito dela. Mas sua mãe estava doente, e filhos culpados fazem coisas que homens sensatos nunca fariam. Dirigem sozinhos de madrugada por estradas sem nome. Era uma quinta-feira. Ele sabia disso porque tinha verificado o calendário do celular 3 vezes antes de sair de Teresina, como se o dia da semana pudesse protegê-lo de alguma coisa. Como se terças fossem perigosas, mas quintas fossem seguras. Como se o universo se importasse com o calendário de Matheus Fontes. O carro era um Gol 2009, branco, com uma fissura no para-brisa que ele nunca tinha consertado. O ar-condicionado não funcionava. O rádio funcionava, mas só pegava uma estação, uma FM que tocava forró antigo intercalado com estática, como se a própria frequência estivesse com dificuldade de respirar. Ele saiu às 22h47. Lembrava do horário porque olhou para o painel quando o sinal de Teresina começou a desaparecer do celular. Nem sequer foi gradual. Primeiro tinha 4 barrinhas de sinal, depois uma, depois nenhuma, como se alguma coisa tivesse engolido o sinal de uma vez só. A estrada era lisa e vazia. Ele esperava isso. Eram quase 11 da noite e aquele trecho entre os municípios era famoso por ser deserto. Borracharias fechadas, postos de gasolina com placas amassadas que já não vendiam gasolina. Bares com nomes que ninguém mais lembrava. Paisagem de abandono. Paisagem de coisas que um dia foram e depois deixaram de ser, sem que ninguém notasse a transição. Matheus ligou o volume do rádio. O forró era de Dominguinhos, uma música que sua avó cantava enquanto varria a calçada. O familiar reconfortou por exatos 47 segundos. Depois, o rádio silenciou. Não apagou. As luzes da estação continuavam acesas no display, mas o som saiu. Como se alguém tivesse posto a mão sobre a música e sufocado. Ele bateu no painel com a palma da mão. Nada. Olhou para a estrada e quase perdeu o controle do carro. A figura estava bem no meio da pista. Não à beira. No meio. No centro exato da faixa, como se tivesse sido plantada ali com régua e compasso. Matheus pisou no freio com força. O Gol derrapou levemente no asfalto úmido de orvalho e os faróis iluminaram a coisa por um instante que demorou tempo demais. Era alta. Alta demais para ser humana confortável, pelo menos 2 metros, talvez 2,20. Magra da forma como coisas doentes são magras, não como modelos ou atletas, mas como corpos que foram esvaziados por dentro, onde a pele cai sobre os ossos porque não tem mais nada embaixo para sustentá-la. Usava, ou parecia usar, uma roupa escura, ou talvez fosse a própria pele. Era difícil dizer porque nos segundos em que os faróis a iluminaram, Matheus percebeu que as bordas da figura não eram nítidas. Tremiam. Vibravam levemente, como o calor subindo do asfalto, mas era noite e não fazia calor suficiente para isso. O carro parou a menos de 3 metros dela. A cabeça estava inclinada para baixo. Ele não conseguia ver o rosto. Matheus ficou sentado, as mãos brancas no volante, o coração batendo no ritmo errado, não rápido, mas irregular, como um motor a ponto de enguiçar. Esperou. Piscou o farol. Nada. Buzinou uma vez, breve. A figura não se moveu. É um bêbado, ele pensou, um morador em surto, um adolescente fazendo graça. Mas as mãos... Ele olhou para as mãos e as mãos estavam erradas. Os dedos eram longos demais, não grotescamente. Não de forma que você dissesse, isso não é humano, sem pensar 2 vezes. Era o tipo de coisa que o seu cérebro tentava normalizar enquanto os olhos já sabiam a verdade. Dedos compridos, curvados levemente para baixo, como garras em repouso. E ficavam muito parados. Não parados como uma pessoa parada fica, com aquele microtremor constante que é a vida fazendo esforço. Parados como coisas mortas ficam. Ele tentou o celular, sem sinal. Travou as portas. A figura levantou a cabeça. Matheus nunca conseguiu descrever o rosto de forma satisfatória,
Tentou depois para o delegado em Parnaíba, para o médico no pronto-socorro, para a psicóloga que o atendeu 3 semanas depois. Nenhuma das versões soava certa, e ele sabia que o problema não era com as palavras. Era que o rosto era o tipo de coisa que o sistema nervoso humano simplesmente se recusa a processar normalmente. Como tentar olhar direto para o sol. Você consegue por um segundo, mas depois os olhos se defendem. O que ele conseguia dizer não era completamente humano, não era completamente não humano. Era como se alguém tivesse estudado rostos humanos com muito cuidado por muito tempo e tentado reproduzir um a partir de memória imperfeita. A proporção estava ligeiramente errada. Os olhos eram grandes demais ou estavam posicionados milímetros fora do lugar. A boca era o que o acordava de madrugada por meses depois. A boca estava aberta. Não muito, 1 centímetro, talvez 2. Aberta como a boca de alguém que está prestes a falar, que encheu os pulmões e está segurando o ar, esperando o momento certo para soltar as palavras. Mas não saiu nenhuma palavra. Saiu um cheiro. Mateus percebeu o cheiro antes de perceber que a janela estava aberta. Não tinha aberto a janela, tinha certeza disso. Estava fechada quando saiu de Teresina, fechada quando o sinal do celular sumiu, fechada quando pisou no freio. Mas agora estava aberta. 1 centímetro, talvez 2, exatamente a medida da boca da criatura. E através desse centímetro entrava um cheiro que ele não tinha vocabulário para descrever e que tentaria descrever pelo resto da vida. Era podridão, mas podridão específica. Não lixo, não esgoto, não animal morto. Era mais como terra úmida muito funda, terra que nunca recebeu sol, misturada com algo ferroso, algo que lembrava sangue velho, mas não era exatamente sangue velho. E por baixo disso, perturbadoramente, algo floral, não bonito, não perfumado, mas floral como flores que crescem em lugares que não deveriam ter flores. Flores em banheiros de hospital, flores em covas abertas. Mateus virou a chave de ignição. O motor não pegou. Virou de novo. Nada. Uma vez mais. O motor tossia, arquejava, morria antes de nascer. A figura deu um passo em direção ao carro. Aqui é onde a maioria das pessoas diria que ele deveria ter saído correndo. Deixado o carro, saído pela porta do passageiro, corrido pela estrada. É o que faz sentido de fora. É o que parece óbvio quando você está sentado em casa, com luz acesa, com vizinhos do lado. Mas você precisaria ter visto como ela andava. O passo foi lento, não de forma humana lenta, tipo alguém passeando. Era lento como algo que não precisava ter pressa. Lento como coisa que sabe que você não tem para onde ir. Cada passo tinha um som que os pés não deveriam fazer no asfalto. Não pisada, não clique de sapato, mas um som úmido, como fruta madura amassando. Cada passo deixava algo no asfalto que os faróis tornavam brilhante por um segundo. Mateus olhou para o banco do passageiro, para o banco de trás, para os espelhos. A estrada atrás do carro estava vazia. A estrada na frente tinha a criatura, que agora estava a menos de 2 metros, e os faróis a iluminavam completamente. E Mateus podia ver, não queria, mas podia, que a superfície da pele dela não era pele. Era parecida com pele, mas se movia levemente, independentemente dos movimentos do corpo, como se houvesse algo embaixo que respirasse em ritmo diferente. Virei a chave, ele pensou com a clareza absurda do pânico absoluto. Virei e não pegou. Viro de novo. Virou de novo. O motor rugiu. Ele acelerou. A criatura não se jogou para o lado. Ficou parada. O Gol bateu nela a 40 km por hora. Ele não estava tão rápido quanto queria porque o pé estava travado de medo, porque parte do cérebro não acreditava que ia bater em alguém, porque outra parte sabia que não era alguém. O impacto foi errado. Quando você bate em algo sólido com um carro, você sente a sacudida no volante, no banco, nos dentes. É um choque mecânico, brutal, imediato. Mateus já tinha batido o carro uma vez, anos atrás, numa lombada alta que não estava sinalizada, e sabia como era. Isso não foi assim. Foi como bater em algo mole, em algo que cedia antes de resistir. O impacto chegou ao volante como uma onda, não como uma pancada. Suave, quase lento.
E então o carro atravessou e saiu do outro lado, como se a figura fosse feita de algo que se abria e fechava. Ele não parou. Olhou no espelho retrovisor. A estrada estava vazia. Mateus dirigiu os 40 quilômetros restantes até Parnaíba a 140 km por hora, o que era o máximo que aquele Gol envelhecido conseguia. E só reduziu a velocidade quando viu as luzes da cidade. As primeiras casas, as primeiras pessoas, um bar aberto na beira da estrada com 2 homens sentados do lado de fora. Parou o carro bem na frente deles. Os 2 homens olharam sem muita surpresa para o carro branco que tinha parado bruscamente. Situações assim acontecem na madrugada. "Preciso usar seu celular", disse Mateus. A voz saiu diferente. Ele percebeu isso. Estava rouca, como se tivesse ficado em silêncio por horas, embora não tivesse ficado. O homem mais velho passou o celular sem perguntar nada. Mateus ligou para a mãe. Ela atendeu no segundo toque, confusa e preocupada. Eram quase meia-noite. "Mãe", ele disse, "eu cheguei. Estou bem. Mas aconteceu uma coisa na estrada e eu preciso..." Parou. O homem mais velho estava olhando para o para-choque dianteiro do carro. Mateus olhou também. O para-choque estava limpo, nenhum amassado, nenhuma marca, nem sangue, nem tecido, nada que indicasse que o carro tinha batido em qualquer coisa. A superfície estava idêntica a quando ele saiu de Teresina. Mas havia algo no capô. Uma marca, uma impressão na lataria branca, como se uma mão com dedos longos demais, tivesse pressionado com força enquanto o carro ainda estava parado. Os dedos tinham deixado marcas fundas no metal, curvas para baixo, como garras em repouso. 5 marcas. Ele contou 3 vezes. 5. O delegado de Parnaíba ouviu a história de Mateus com a expressão de alguém que ouve histórias parecidas com mais frequência do que deveria. O nome dele era Rangel Nogueira, 50 e poucos anos, bigode cinza, olheiras permanentes de quem trabalha em uma cidade onde as coisas estranhas acontecem mais à noite. Bebeu um café durante todo o depoimento sem oferecer um ao visitante. "A estrada da Tábua", disse Rangel quando Mateus terminou. Não era uma pergunta. "Não sei o nome." "Então, a estrada sem nome. A que vai pelo Cerrado?" Rangel olhou para as marcas no capô que Mateus tinha fotografado com o celular do homem do bar. "Tem outros relatos." "Outros?" 3 no último ano, 2 no ano passado, 1 em 2019, mas esse a gente descartou porque o cara estava bêbado. O delegado devolveu o celular. "Nenhum dos relatos é igual, mas tem uma coisa nova no seu caso." "O quê?" "Os outros não chegaram a bater. Ou desviaram, ou o carro não pegava e eles ficaram trancados até amanhecer e ela tinha sumido. Você é o primeiro que passou por cima." "Por cima?", pensou Mateus. Como se fosse uma lombada. O que acontece com quem fica trancado até amanhecer? Rangel demorou um segundo para responder. "Ficam bem, fisicamente." Outro segundo. "Mas 2 deles não falam mais de noite. Tipo assim, não conseguem falar depois das 18 horas. Médico não sabe explicar. A voz vai. Volta de manhã. Um deles mudou para São Paulo, não sei como ele está." Mateus olhou para suas mãos. Estavam estáveis, e isso o surpreendeu. "Preciso saber o que é", disse ele. "Todo mundo precisa saber", respondeu o delegado. "Isso não significa que alguém vai descobrir." A mãe de Mateus estava bem o suficiente. A doença era séria, mas não imediata. Meses de tratamento pela frente, não semanas. Ela morava numa casa pequena no bairro do Frei Higino, com uma gata chamada Maria Bonita e um quintal cheio de mangueiras que precisavam de poda. Mateus ficou. Não planejava ficar. Planejava visitar, ajudar a organizar o tratamento, voltar para Teresina, mas as marcas no capô não saíam da cabeça. E havia algo na cidade agora, ou talvez na forma como ele olhava para a cidade, que o prendia. Começou a pesquisar. Não online, porque não havia muito online. Começou com os mais velhos. Um vizinho de 83 anos, chamado seu Tertulino, que tinha nascido no interior e vindo para Parnaíba quando jovem. A dona da farmácia no centro, Aparecida, que colecionava histórias do Delta como outros colecionam selos. Um padre aposentado que atendia no hospital e que tinha ouvido confissões de pessoas que não conseguia esquecer. O que ele reuniu ao longo de 2 semanas não era coerente. Era um mosaico de fragmentos,
cada um com cor e textura diferentes que talvez nem pertencessem ao mesmo quadro. Mas havia padrões. A criatura aparecia na estrada há muito tempo. Seu tertulino ouvia falar dela quando criança, o que significava pelo menos 60 anos de aparições. Sempre à noite. Sempre naquele trecho específico entre os municípios, onde o cerrado se espessa e as casas somem. Sempre sozinha. Ninguém tinha foto. Ninguém tinha vídeo. E isso em si não era tão estranho. Eram avistamentos de madrugada, em pânico, com celulares de sinal ruim. Mas havia outra explicação que o padre aposentado, Padre Eusébio, deu de forma indireta, numa tarde de segunda-feira enquanto tomavam água de coco na sombra de um coqueiro. Tem coisas que não aparecem em foto, disse ele, sem que Mateus tivesse perguntado diretamente sobre isso. Não porque sejam sobrenaturais necessariamente, mas porque a câmera registra luz refletida e algumas coisas não refletem luz da forma que a câmera espera. O senhor acredita no que eu descrevi? Perguntou Mateus. O padre olhou para o delta ao longe. Acredito que você viu alguma coisa, respondeu. Acredito que essa alguma coisa existe. O que ela é, isso eu não sei. Ninguém sabe. Ou quem sabia não está mais aqui para contar. Foi a Aparecida da farmácia quem deu a informação mais estranha. Numa tarde de sábado, quando a farmácia estava vazia e a luz do fim de tarde entrava amarela pela janela, ela fechou o caixa, olhou para Mateus e disse: "Você sabe que ela te seguiu, né?" Mateus sentiu o estômago cair. "O quê?" "As marcas no capô." Aparecida disse como se fosse óbvio, como se fosse coisa que todo mundo sabia. Quando ela marca o carro, ela marca você. É como ela rastreia. Não o carro, você entende? O carro some ou muda, não importa. Ela marcou você. Marcou para quê? A mulher olhou para a janela, para a rua, para o movimento comum da cidade ao entardecer. Não sei exatamente, disse ela, mas os outros que foram marcados assim, todos eles viram ela de novo, não na estrada, em outros lugares. Uma pausa. Em lugares fechados. Naquela noite, Mateus não dormiu. Ficou na sala com todas as luzes acesas enquanto a mãe dormia no quarto e a gata Maria Bonita o olhava da poltrona com aquela indiferença total dos felinos. Pesquisou no celular. Leu fóruns obscuros de casos paranormais no Piauí. Encontrou 2 relatos que pareciam compatíveis com o que a Aparecida tinha dito. Pessoas que encontraram a criatura na estrada e depois a viram novamente em casa em quartos fechados, meses depois. Nos 2 casos, os relatos paravam abruptamente. Não tinham conclusão. Os usuários simplesmente deixavam de postar. Às 13h17 da manhã, Maria Bonita saiu da poltrona, caminhou até a janela da sala, ficou completamente estática olhando para o lado de fora e arrepiou o pelo do início ao fim. Mateus apagou as luzes da sala para ver melhor para fora. A rua estava vazia. Quase. Na calçada do outro lado, a casa abandonada de frente, que estava sem moradores há 2 anos, segundo a mãe dele, havia algo parado na sombra da mangueira. Algo alto. Algo que ficava nos limites do que o olho conseguia identificar como forma. Mateus ficou parado por 30 segundos que pareceram 1 hora. Depois acendeu as luzes da sala de volta. Não saiu até o amanhecer. No dia seguinte, foi até a casa abandonada. Era uma construção simples, tipo das antigas de Parnaíba, com paredes de tijolo que já descascavam, mostrando camadas de tinta como estratos geológicos. Azul embaixo, verde no meio, amarelo por cima e, por cima de tudo, a pintura atual, que não era mais nada, só a memória de uma cor. O portão estava fechado, mas não trancado. Ele empurrou. O quintal cheirava a terra úmida e folha podre. Não o cheiro da criatura. Esse tinha uma qualidade diferente, mais orgânica, mais terrestre. Mas havia algo embaixo, uma nota específica, que ele só percebeu quando já estava no meio do quintal e que fez cada pelo do corpo se erguer em alarme simultâneo. O cheiro floral, aquele mesmo. Flores que crescem onde não deveriam.
Havia flores no quintal da casa abandonada. Não deveriam existir flores ali. A casa estava fechada há 2 anos, sem ninguém para regar, sem nenhum cuidado. Mas havia um círculo de flores brancas crescendo no centro do quintal, no espaço de terra sem capim, como se tivessem sido plantadas. Flores que ele não reconhecia. Pétalas longas e brancas que tinham um brilho levemente oleoso à luz do dia, como se fossem feitas de material que não era bem tecido vegetal. No centro do círculo, o chão estava afundado. Levemente, apenas alguns centímetros, mas afundado no formato de algo que tinha ficado parado ali por muito tempo. No formato de 2 pés grandes demais para serem humanos. Mateus tirou fotos. Voltou para a casa da mãe e ligou para o delegado Rangel. Rangel veio, olhou para as fotos, olhou para o quintal quando foram juntos, ficou em silêncio por um tempo que Mateus achou que nunca ia terminar. Você precisa ir embora de Parnaíba, disse o delegado finalmente. Por quê? Porque essa coisa não para. Rangel olhou para as marcas no chão. Os outros casos, os que ficaram na cidade depois de ser marcados, ficaram mais próxima, todo dia um pouco mais próxima. Uma pausa, até entrar. Até entrar? O que aconteceu com eles? O delegado não respondeu de imediato. Tirou o chapéu, passou a mão no cabelo, recolocou. Um deles sumiu. A família registrou a ocorrência. Nunca achou. O outro... Rangel parou. O outro está no hospital em Teresina. Não fala, não reage. Os médicos não sabem o que é. Outra pausa. Mas de vez em quando, de madrugada, ele abre a boca. E, segundo a enfermagem, não sai nenhum som. É só o movimento. A boca abrindo, assim. Rangel demonstrou. Boca aberta, estática, silenciosa. Exatamente como a criatura na estrada. Mateus passou a noite em casa arrumando malas. Às 3 da manhã, ia dormir um pouco antes de sair de manhã, quando percebeu que a luz do corredor estava apagada. Tinha deixado acesa. Levantou para acender de novo. A porta do banheiro estava fechada. Não tinha fechado a porta do banheiro. Ficou parado no corredor por um tempo que não conseguia medir. O silêncio da casa tinha uma textura diferente. Não era o silêncio normal de 3 da manhã, com os sons distantes da cidade, com o ar-condicionado da mãe no quarto, com a gata se mexendo na poltrona. Era um silêncio que vinha de dentro, como se o silêncio em si estivesse sendo produzido por alguma coisa dentro da casa, como se houvesse algo que consumia som em vez de produzir. E então o cheiro chegou. Embaixo da porta do banheiro. Terra funda, ferro velho, flores sem luz. Mateus não gritou, não conseguiu. A garganta fechou. Olhou para a fresta embaixo da porta e viu, não claramente, não da forma que seria fácil processar, mas viu, os dedos, longos demais, curvados para baixo, imóveis como coisas mortas ficam. Os dedos passavam pela fresta, devagar, sem urgência, sem pressa, como coisa que sabe que você não tem para onde ir. Mateus saiu da casa. Saiu como estava, de cueca e camiseta, sem chave, sem carteira, sem celular. Bateu na porta da vizinha da esquerda, uma senhora chamada Dona Cleide, que abriu a porta às 3 da manhã, sem reclamar, porque Dona Cleide era o tipo de mulher que já tinha visto de tudo e não se assustava com nada. Exceto que quando Mateus entrou na sala de Dona Cleide e tentou explicar, a mulher olhou para ele de um jeito diferente. Não com medo, com reconhecimento. "Você é o filho de Neuza, né?" disse ela. Não era pergunta. "Ficou aqui em Parnaíba quantos dias?" "Umas 2 semanas." Dona Cleide foi até a janela e olhou para a casa de frente, para o quintal do abandonado, para a mangueira na calçada. Ficou olhando por tempo demais. "Você sabe o que é?" disse Mateus. Também não era pergunta. A mulher não virou. "Minha mãe dizia que no Delta tem coisas que existem antes de nós. Não espíritos, não demônios, não fantasmas. Apenas coisas.
Coisas que estavam aqui quando chegamos e que vão estar aqui quando formos. Pausa. Essa em especial, a do cerrado, minha mãe chamava de aqui espera, porque é o que ela faz. Espera. Espera o quê? Dona Cleide virou. Não sei. Seus olhos estavam completamente sérios. Mas acho que a gente não quer descobrir. Mateus foi para Teresina naquela manhã. Saiu às 6, quando o sol já estava alto o suficiente para fazer a estrada parecer normal. Passou pelo trecho do cerrado de dia, e de dia era apenas estrada e cerrado, e céu azul e nada mais, nenhum sinal de nada que não fosse paisagem comum do interior. Nunca voltou a Parnaíba depois que a mãe melhorou. Não de carro, nunca mais de carro pela estrada sem nome. Morou em Teresina por mais 6 anos, e por 6 anos tudo foi bem. A parte final dessa história chegou até mim de uma forma que prefiro não detalhar. Uma sequência de mensagens de um número que não estava na agenda, enviadas ao longo de 3 semanas. Fragmentos, sem pontuação, como pensamentos de alguém que estava com dificuldade de organizar as palavras. As últimas mensagens diziam: ela não ficou em Parnaíba. Ela nunca ficou em Parnaíba. A estrada foi só onde ela me encontrou. Ela veio comigo, sempre estava comigo. A boca aberta no escuro do quarto todo dia quando apago a luz. Todo dia um pouco mais próxima. Agora ela fica parada na beirada da cama. Só fica, de boca aberta, esperando. Eu sei o que ela está esperando. Está esperando eu abrir a boca também. Depois dessa mensagem, mais nenhuma. Tentei ligar para o número, caixa postal. Tentei rastrear quem era. Não consegui. Fui até a delegacia de Parnaíba. Sim, fui pessoalmente. Preciso que vocês entendam isso. Falei com o delegado Rangel. Ele me ouviu. Me deu café desta vez. No fim, disse uma coisa. Toda pessoa que encontrou ela na estrada e depois sumiu, disse ele, foi encontrada eventualmente. Não morta, não machucada. Viva, mas diferente. E todas elas, quando perguntadas onde estiveram, não respondem com palavras. Ele pausou. Abrem a boca, assim. Demonstrou, boca aberta, estática, o ar saindo, mas sem som. E ficam nessa posição por um tempo longo demais para ser acidente. E ficam nessa posição. Saí da delegacia. Fui até o carro. Sentei. Fiquei um tempo longo assim, de mãos no volante, olhando para frente. Então percebi. Não tinha fechado a janela do carro antes de entrar na delegacia. Estava aberta 1 centímetro. Exatamente 1 centímetro. E da janela aberta vinha, levíssimo, quase imperceptível, quase possível de ignorar se você soubesse o que era, o cheiro de flores que crescem onde não deveriam crescer. Nunca dirija sozinho pela estrada sem nome. Não à noite. E se você parar, e se os faróis iluminarem algo no meio da pista, algo alto, algo com dedos longos demais, algo com a boca levemente aberta, como se fosse dizer alguma coisa que nunca disse, não espere para ver o rosto, porque o rosto não é o perigo. O perigo é que quando você olha para ele tempo suficiente, você começa a entender a expressão. E quando você entende a expressão, você abre a boca também, e não consegue mais fechar.